E aí, galera? E o Mengão para empatar? Sofreu pra caramba. E o Daronco, hein? Sem vinheta não é. Sei lá que eu não comento. Que jogo, hein? Aqui, vamos passar borracha no primeiro tempo. O primeiro tempo foi horroroso. No primeiro tempo os caras não queriam nada, absolutamente nada. Um pouquinho para ali, um pouquinho para aqui, aí um chute para lá, sabe? Foi um primeiro tempo, a verdade é essa, foi um primeiro tempo arrastado. Um primeiro tempo que não disse nada para ninguém, nada. Eu estava vendo aqui, saiu absolutamente nada. É que Lohan, o único que se salientou no primeiro tempo, como já vem acontecendo isso no time do Flamengo, o Lohan tem saído bem. Mas eu já estou cansado de dizer, esse moleque sabe jogar, esse Lohan. Ele vai começar, eu já estou falando isso há muito tempo, ele vai começar a esquentar a cabeça do Tite. Ele tem entrado, ele vem no meio do campo, ele é forte, ele é habilidoso, ele é inteligente, ele vai na frente, ele vem no meio do campo para ajudar. Ele tem feito esse trabalho quase com perfeição. E hoje não fugiu da regra. As principais jogadas do primeiro tempo, embora o primeiro tempo tenha sido arrastado, mas ele se salientou nesse primeiro tempo. Foi o único. Porque, por exemplo, Luiz Araújo, não foi aquele Luiz Araújo, por exemplo, do último jogo, né? Na ponta, se metendo pelo meio, né? Diagonal, vem buscar o jogo, chuta de fora da área. Não fez isso. Hoje, Luiz Araújo deu um chute no gol no primeiro tempo. Quer dizer, então, foi um primeiro tempo caído. Bruno Henrique, mal no jogo. Depois saiu machucado, entrou o Vitor Hugo. Mas tudo bem, mas não teve bem. O Gerson, vamos dar uma paradinha aí. Um capítulo à parte do Xará. O Xará está jogando pra caramba. Quando tem os quatro famosos de meio do campo, os quatro super titulares, o Gerson está pelo lado direito. Ele faz uma composição aqui, né, como um quarto homem de meio do campo, mas se mete também. E faz as jogadas principais pela meia, não é nem pela ponta, pela meia. Quando ele está descambado aqui pelo lado direito. Quando ele não está, ele está vindo no meio. Ele hoje é o segundo homem de meio do campo. É o Ortiz, Gerson e Lohan. E mais o Luiz Araújo. Muito bem. O Gerson está jogando pra caramba. Está correndo que nem um desesperado. Mas correndo e jogando. Porque correndo só não adianta. Né? Mas ele sabe jogar. Ele é habilidoso, ele é inteligente. Ele hoje deu 2 chutes de fora da área. Mal. Mas eu acho que ele tem nada com isso, mas acho que ele tem que, sempre quando for chegando, tabelando com Pedro, ou com qualquer um, bater no gol. Ele sabe chutar no gol. Agora, ele está correndo, ele está fazendo cobertura de lateral, ele está fazendo cobertura nesse jogo. Ele fez cobertura dos zagueiros, ele deu carrinho dentro da área na cobertura do zagueiro, do Fabrício. Ele deu carrinho cobrindo o Wesley. Isso não é problema dele, mas está lá. Então, por essas razões todas, eu tenho a impressão que agora ele deveria voltar à seleção brasileira. Porque a seleção brasileira está sentindo falta de um armador. Está lá o Andrés, né? Está lá, mas o Xará já está merecendo voltar à seleção brasileira pelo que ele está jogando.
Muito bem. Então, primeiro tempo, os destaques foram Lohan e o Xará Gerson. Apoio do Léo Pereira, esquece, não teve. Apoio do Wesley, teve. A zaga Fabrício e o Davi Luiz, né, compuseram bem ali a zaga sem muito problema. E na frente o Pedro apareceu pouco, mas às vezes que ele apareceu, ele complicou para o Kaique e para o Thiago Heleno. Isso tudo no primeiro tempo. Muito bem. Como foi arrastado para o Atlético Paranaense também, aonde se destacaram Fernandinho, sempre muito bom, e o Eric se destacaram muito bem. E na frente, o Mastriani tentando da melhor forma se assuntar lá com os dois zagueiros, Fabrício e o Davi Luiz. Muito bem, terminado o primeiro tempo, segundo tempo, aí começou o bom jogo dos dois times, tecnicamente falando. Lohan, 5 minutos, lançado, chutou mal. 26 minutos, tabela Vitor Hugo, chutou mal também. Aos 33, quase gol no cruzamento do Fabrício, de cabeça. Davi Luiz, foi pênalti, Fernandinho foi lá, 47 minutos, faturou. E aí o que acontece? O time antes do gol do Fernandinho de pênalti, antes da mão do Davi Luiz, o jogo era outro. Exatamente pelas substituições, né? Saiu o Mastriani, entrou o Júlio, saiu o Christian, entrou o Zapelli, saiu o Nicão, entrou o Fernando, saiu o Filipinho, entrou o Coelho, o time subiu, saiu o Esquivel, entrou o Pablo, o time subiu de produção. E aí aconteceu o pênalti. No time do Flamengo, saiu o Léo Ortiz, entrou o Everton Araújo, o que fez o gol no final, saiu o Luiz Araújo, saiu o Vitor Hugo, saiu o Bruno Henrique, estava mal, saiu o Lohan, esse foi o problema, saiu o Lohan, entrou o Gabigol, aos 21 do segundo tempo. Não entendi a saída do Lohan, que era com o Gerson, os dois melhores jogadores. Muito bem, o time do Flamengo deu uma caída, subiu de produção o time do Atlético, veio o pênalti, Fernandinho, 47 minutos, faturou. Depois veio córner, 49 minutos, Pedro de cabeça, e o Léo Lins fez uma super defesa. E aí, terminou o jogo, não terminou o jogo, deu mais um, mais dois, e aí, 54, deixa eu anotar aqui, 54 minutos, Everton Araújo, no cruzamento, no córner, uma cabeçada esquisita, empatava o jogo. E aí a galera veio abaixo. Segundo tempo foi muito mais jogo, tecnicamente falando e taticamente falando. As substituições surtiram efeito, melhores efeitos para o time do Atlético do que propriamente para o time do Flamengo, que acabou, né, num cruzamento, num bolo, meter o gol de empate. Valeu pelo esforço, né? Galera pressionando, o time do Flamengo pressionando o time do Atlético, e aí, né, por sorte, né, e por uma facilidade ou outra na marcação, o Everton Araújo foi lá e meteu o gol de cabeça, empatando, tirando do sufoco o Mengão. Então eu vou botar aqui os craques do jogo: Gerson, Lohan e, naturalmente, Everton Araújo, que fez o gol de empate. Tá certo? Vou botar Fernandinho também, muito bom jogador esse Fernandinho, com 400 anos, né? Mas futebol
de primeiríssima qualidade. A arbitragem, como sempre, Daronco, uma porcaria. E a Daiane Muniz, o VAR. Vou dar 1 para ela. E para o Daronco, naturalmente, é 0! Valeu, galera!